Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Efésios. Já estamos quase chegando no final da meditação nessa carta. Hoje nós vamos entrar no capítulo 6 e nós vamos meditar dos versículos 1 até o 4, falando sobre ainda o fundamento do lar cristão, que é filhos e pais. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, nesse capítulo, no capítulo 5, nós aprendemos que um dos resultados de estarmos cheios do Espírito é ser submisso aos outros. Olha que interessante. Vimos, por exemplo, que a esposa cheia do Espírito é uma esposa submissa a seu marido. Agora aqui o texto ensina que os filhos cheios do Espírito se submetem voluntariamente aos seus pais. O dever fundamental de todos os filhos é obedecer aos pais no Senhor. Não importa se os filhos ou os pais são crentes ou não. A relação pai e filho foi ordenada para toda a humanidade e não apenas para os crentes. O mandamento que determina obedecer é no Senhor. Significa que, em primeiro lugar, que a atitude dos filhos deve ser tal que, obedecendo aos seus pais, hajam como se estivessem obedecendo ao Senhor, pois a sua obediência deve ser como se fosse a Cristo. Em segundo lugar, os filhos devem honrar os seus pais. Isso significa que devem obedecer em tudo o que estiver de acordo com a vontade de Deus. Não é dito para obedecerem seus pais, mandarem cometer algum pecado. Isso não. Numa situação assim, devem se recusar com educação e depois sofrer as consequências humildemente, sem retaliar. Em todas as demais situações, devem ser obedecidos. 4 razões são dadas pelos quais os filhos devem obedecer. Em primeiro lugar, porque isto é justo. É um princípio básico da vida familiar que os ainda imaturos, impulsivos, inexperientes se submetam à autoridade dos seus pais, que são mais velhos e mais sábios. Isso é uma cadeia de autoridade. A cadeia de autoridade, a forma protetora de Deus para os filhos é obedecerem à cadeia de autoridade, que só muda quando os filhos casam. O versículo 2 é a segunda razão, é que as escrituras assim ensinam. Aqui Paulo cita então Êxodo capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e a tua mãe. Esta ordem para honrar os pais é o primeiro dos 10 mandamentos que traz uma promessa específica de bênção. Ele apela aos filhos para que respeitem, amem e obedeçam aos seus pais. A terceira razão está no versículo 3, que diz o seguinte: é que o bem-estar dos filhos depende disso, para que te vá bem.
Pense no que aconteceria a um filho que nunca recebeu instruções ou correção dos seus pais, ou não aceita a instrução e a correção dos seus pais. Eles se tornariam insuportáveis pessoalmente e intoleráveis socialmente. É o que vemos hoje. Crianças, jovens e adolescentes insuportáveis. Não suportam nem a si mesmos e intolerável socialmente. A quarta razão é que a obediência dos filhos ao pai promove uma vida plena, para que te vá bem. Nos dias do Antigo Testamento, o filho que obedecia aos pais desfrutava de uma vida longa. Hoje, isso não é mais uma regra sem exceção. De fato, a obediência filial nem sempre traz longevidade. Um filho respeitoso pode morrer jovem, porém, de modo geral, a verdade é que a vida de disciplina e obediência é mais segura, ela é mais saudável e ela é mais longa, enquanto que uma vida de rebelião e imprudência muitas vezes termina em morte prematura. No versículo 4, as instruções para os filhos são agora contrabalançadas com conselhos para os pais. Eles não devem provocar os seus filhos à ira com exigências sem sentido, com excessiva severidade ou com importunações. A disciplina aqui dos pais inclui tanto verbal quanto a correção com a vara, aqueles que ainda precisam. A admoestação aqui ela tem o sentido de alertar, ou seja, os pais alertam, porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios que o pai é a luz, o mandamento. Ele dá a lei e ele sinaliza. E a mãe, ela é, então, a lâmpada. O pai é a luz, a mãe é a lâmpada. São os dois. Então, tem o sentido de alertar, de censurar, sim, e repreender, sim. A admoestação passa por esses três detalhes. Os pais alertam, os pais censuram as coisas erradas, corrigem e repreendem. A educação das crianças deve ser no Senhor, ou seja de acordo com a sua vontade, conforme a vontade de Deus revelada na Bíblia e por meio dos representantes de Deus. Susan Wesley foi uma mulher que teve 17 filhos, entre eles John Wesley e Charles Wesley. E ele escreveu o seguinte sobre o seu pai: o pai que tenta subjugar a vontade do seu filho trabalha com Deus em prol da renovação e da salvação dessa alma. Agora, o pai que é indulgente, que não corrige, não repreende e não direciona os seus filhos, diante dela faz o serviço do diabo, torna a religião impraticável, põe a salvação fora do alcance da criança e faz o possível para a condenação do filho em corpo, alma e espírito. Amados, pais, amem os seus filhos, disciplinem os seus filhos, admoestam os seus filhos, alertem os seus filhos, censurem e repreendam os seus filhos de acordo com a vontade de Deus revelada em sua palavra. Pai, você é o representante de Deus na vida dos seus filhos. Pai, que Deus abençoe vocês. Filhos, honrem, obedeçam e sigam os conselhos dos seus pais. E pais, continuem amando, disciplinando, admoestando e ensinando os seus filhos no caminho do Senhor. Que Deus abençoe vocês. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, venham as águas. Amanhã nós vamos falar então sobre os servos e os senhores. Deus te abençoe. Até lá!